E eu falei assim, pensava assim, eu queria ter um livro que me desse assim, exatamente o como, how to, não só o que, mas o como. Então foi com essa intenção que eu escrevi esse livro. É um resultado de muitos anos, esse livro levou muito tempo para ser elaborado, né? Até que recentemente uma editora Olá pessoal, vocês que acompanham aqui o canal do YouTube, o podcast Industrialização. Estamos aqui para mais um episódio de livros para amantes da indústria. E hoje, mais uma vez aqui, a gente trouxe o escritor do livro para falar do livro. É muito legal. Então estamos aqui eu, o Alê e o André de Freitas. O André escreveu este livro aqui, Gestão de Pessoas por Competências, um modelo prático de implementação. A gente vai falar um pouco sobre o livro e sobre a importância do livro, do conteúdo do livro, da gestão de pessoas por competências na indústria, o quanto isso é necessário e o quanto isso pode ajudar as empresas a ter mais performance, qualidade, sustentabilidade do negócio, né? Tudo mais que as empresas precisam aí e podem alcançar com as pessoas, né? Então, quero que você se apresente aí para o pessoal aqui do podcast, André. Fala aí. Bom, meu nome é André Freitas, eu sou consultor em gestão de processos, gestão de pessoas, com foco maior em gestão de pessoas por competências. Legal. Sou professor da Fundação Getúlio Vargas já há alguns anos também. E a minha formação original é em engenharia e uma pós em marketing e em desenvolvimento de potencial criativo. Aí tem uma primeira explicação, né? Como é que um engenheiro, cara técnico, lógico, né, foi se enfiar aí em gestão de Gestão de pessoas. pessoas. Gestão de Boa, pessoas. é uma boa pergunta. Porque esse foi um dos motivos de eu escrever esse livro, né? O que acontece? Eu me formei em engenharia, fui trabalhar onde? Em fábrica, né? Aquele trabalho de fábrica, PCP, aquela coisa toda. E eu falava para os meus chefes assim, olha, que tinha uma reunião segunda-feira que era para verificar o que foi produzido ao longo da semana passada. Sempre sobrava um pouquinho para o fim de semana, então segunda-feira era dia de cobrança. E me cobravam porque eu era o chefe do planejamento, né? Eu que tomava bronca, eu que lá em cima com o chefe tomava bronca. Aí eu falava, mas chefe, olha só, precisamos ver o clima, o ambiente, a relação entre os operários, tá assim. Ih, rapaz, esquece isso, aí é coisa de psicólogo. Você é engenheiro, isso é coisa do RH. Esquece, eu quero saber quantas peças você produziu. E tá bom, vou esquecer. Aí, um dia, caiu na minha mão um folheto de uma empresa de consultoria, uma empresa grande, uma das 3 maiores do mundo. Eu achei aquilo legal, falei, pô, acho que eu queria ser consultor, né? Por coincidência, quase coincidência, né? Impressionante. Saiu no jornal, naquela época a gente procurava emprego por jornal, né? Já faz algum tempo. Faz um tempinho. Uma posição que era o meu perfil. Eu me candidatei, fui aprovado, foi um processo seletivo muito longo, muito exigente, né? A empresa era Coopers Lyman, onde é PricewaterhouseCoopers, e eu fui aprovado. Muito bem. Comecei a trabalhar da seguinte maneira. Eu ia começar na segunda-feira, e na sexta-feira tinha uma reunião de planejamento estratégico dos gerentes, dos diretores, dos sócios, né? Da parte de consultoria. Aí meu futuro chefe me ligou e falou assim, André, você pode vir aqui para São Paulo participar da reunião? Você não é empregado ainda, mas seria bacana você começar a participar e tal, porque ia ser contratado como gerente do Rio de Janeiro, né? Aí, vamos lá. Quando eu entrei na reunião, quem estava conduzindo a reunião não era o principal sócio, ele até estava na reunião, mas era um psicólogo. E estava acontecendo uma dinâmica em grupo, uma vivência. E a vivência era o seguinte, você tinha que ir ao centro da roda e se posicionar com o corpo como você estava se sentindo naquele momento. Pô, como é que eu vou fazer isso, né? Um desafio enorme. Aí eu fui lá na frente, no meio da roda, lá, me posicionei assim com o olho aberto e tal, né? Aí veio um cara atrás de mim, ficou exatamente como eu estava, eu saí e comecei a conversar com essa pessoa, como se fosse eu conversando comigo mesmo, né?
Eu percebi que eu estava querendo passar uma atenção, né? Estou ligadão, mas eu estava passando tensão, porque eu estava com o primeiro dia de trabalho. E o que acontece? Eu percebi que tinha uma metodologia que eles usavam, que nós usamos durante muito tempo, aqui durante muitos anos, que nós montávamos os projetos de consultoria, os projetos de transformação organizacional. Esses projetos eles eram discutidos num workshop de, às vezes, 5 dias, às vezes uma semana inteira, em hotel fora da cidade, em que tinha uma parte técnica, cronograma, metas, deadlines, aquelas coisas todas, e uma parte comportamental, muitos exercícios vivenciais, nos quais as pessoas entravam em contato consigo mesmo de uma maneira muito, muito interessante, muito profunda. Cara, a gente saía dali, o projeto bombava, né? Aí eu falei, poxa, aquilo que eu falava lá atrás não era besteira, né? Tá certo? Eu já tinha tido uma visão. Então, comecei a me interessar pela parte humana nas organizações. Eu creio que o trabalho é uma grande oportunidade de você construir algo, de você contribuir de alguma maneira, né? E as relações humanas são, assim, acho que é o que faz as coisas acontecerem, né? Eu sempre digo que quem consegue os resultados são as pessoas, não os processos, né? E aí eu comecei, então, aí teve uma mudança de eixo aí, mais para o lado de humanos, mais para o lado do comportamental. Então fui fazer, fiz formação em biodança, pratico Tai Chi Chuan, tem várias coisas ligadas à área humana. E esse livro, então, eu quis fazer pelo seguinte, para colocar no papel, distribuir aí com as pessoas, né, dividir com as pessoas uma experiência que eu tive ao longo de alguns anos de fazer essa parte de pessoas com competências, mas não só as competências técnicas, também as competências comportamentais, os chamados soft skills. Eu acho que é aí que a gente tem um diferencial entre um grupo e outro, né? Então foi essa minha trajetória, assim, contada rapidamente, né? Que houve uma mudança de... Não que eu continuo sendo engenheiro, tá certo? Tenho um diploma em casa, pago o CREA direitinho, o CREA de São Paulo, inclusive. Tudo certinho. Mas eu tento ver o lado humano dos relacionamentos, as interações entre as pessoas, as interações entre as equipes, como é que se constrói uma equipe, né? Então, e aí o que acontece? No meu trabalho de consultoria, eu tenho 2 entradas, né? Eu entro pela parte técnica e entro pela parte comportamental também. Geralmente, quem me contrata é o pessoal de RH. Geralmente, a minha entrada é primeira pelo recurso humano. Então, essa é mais uma... Que interessante, André, que você comentou isso aí, porque outro dia eu contei aqui no podcast isso, né? De quando eu era adolescente, estava pensando ainda que faculdade que ia fazer, eu queria fazer psicologia. Uma tia, né, que ela trabalhou a vida inteira com psicólogos, né? E ela falava para mim, não, eu sou de psicologia, é meio complicado, é meio difícil, tal. Vai para outra área, busca outra coisa. Aí eu falei, bom, quer saber? Vamos lá, vamos fazer engenharia. Aí fiz engenharia também. Engenharia foi para a área técnica para fugir da área humana. Aí quando eu descobri o quê? Que na verdade para você implantar um projeto, seja ele o que for, você acaba tendo que se relacionar com seres humanos. Pessoas, né? Então, você vai falar um pouco mais pra gente sobre isso aí, né? Eu achei super interessante quando o Abílio trouxe, né? Falou, vamos convidar o André para falar sobre gestão de pessoas por competências. Eu falei, cara, que ótimo, né? Porque isso é um assunto que dá pano pra manga. Inclusive, até, antes da gente entrar um pouco no livro, a gente sempre traz um pouco da etimologia da palavra pro pessoal, né? Que tá escutando a gente. E eu fui buscar aqui a etimologia de competência. Aqui, no site que eu busquei aqui, competência vem do latim competere, que significa lutar, procurar ao mesmo tempo. E a junção do com, né, que é junto, mais petere, que é disputar, procurar ou inquirir. Então, é interessante porque na própria etimologia aí já vem essa ideia de disputa, de busca, né, de querer coisas, né? Querer coisas, querer ir além, né? Ir além daquilo. Mas e essa aí, como é que nasceu essa ideia do livro, André, em cima disso? Pois é, antes disso, eu queria só destacar o seguinte: a palavra competência, eu considero que ela não está muito bem usada nesse contexto, mas é o que é usado aí no mercado, então a gente usa a palavra, não tem problema nenhum. Porque quando você fala competência, as pessoas pensam assim: o fulano é competente, se ele não tem competência, ele é incompetente. E não é verdade.
Se ele não tem uma competência, ele pode adquirir, ele pode desenvolver aquela competência. Então, às vezes dá essa má interpretação. Eu faço muitos trabalhos com a área judiciária e os juízes também pensam assim, competência, compete a fulano e tal, competência do fulano, quer dizer, as atribuições. Tá? E competência, nesse caso aqui, são as qualificações, vamos dizer assim, o perfil das pessoas. Mas falando sobre o livro, né, o que me motivou a escrever esse livro, bom, foi, em primeiro lugar, eu gosto muito de escrever, né? Então eu sempre coloquei no papel aquilo que eu falo e escrevo. E a gente sempre indica para os nossos filhos assim, leiam, né? Mas eu falo assim, leiam e escrevam. Escrever também é importante. Isso. Na leitura você conhece palavras, descobre palavras. Na escrita você aplica as palavras. Né? E eu pensava assim, eu queria ter um livro que me desse assim, exatamente o como, how to. Não só o que, mas o como. Então foi com essa intenção que eu escrevi esse livro. É um resultado de muitos anos, esse livro levou muito tempo para ser elaborado, né? Até que recentemente uma editora levou em consideração e editou o livro, ele está indo no mercado. Legal. Muito legal. E só explica um pouquinho para nós, André, o que é a gestão de pessoas por competências? O que é essa gestão das competências nas pessoas, né? A gestão de pessoas por competências parte do seguinte princípio. Nessa minha metodologia, tá certo? Tem várias formas de aplicar o assunto, né? Eu penso o seguinte, em primeiro lugar, ao invés de trabalhar pensando assim, o lugar certo para a pessoa certa, eu penso assim, a pessoa certa para o lugar certo. Eu foco na pessoa, não no processo. Tá? Porque a pessoa, ela tem aquelas qualificações necessárias para fazer um processo funcionar adequadamente, mas geralmente ela tem muito mais outras coisas, que às vezes ficam encobertas aí no cotidiano de trabalho. Então, eu parto da seguinte situação. Eu tenho os processos de trabalho, aquilo que é feito, como é feito, quais são os resultados, e nós vamos, então, relacionar quais são as competências requeridas para que as pessoas consigam desempenhar com eficiência e com eficácia aquele conjunto de processos de trabalho. Em termos de, nesse caso, no meu caso, né, formação acadêmica, experiência profissional, conhecimentos, habilidades e comportamentos, para fazer funcionar direito. No estágio mais avançado, a pessoa tem um perfil que se alinha à necessidade, sei lá, ele atende 80%, 70% do perfil requerido. Então, ele tem 30% para desenvolver. Só que ele tem outras qualificações. Então, nesse modelo, a gente trabalha com o perfil completo, de maneira que eu consiga compreender que aquela pessoa tem uma capacidade que muitas vezes não é utilizada. Então, nesse modelo, que eu digo que essa é a gestão de competências, quer dizer, tentar utilizar, tentar proporcionar que as pessoas utilizem o máximo da sua capacidade, o máximo das suas qualificações. Se eu conseguir, né, esse é o grande objetivo, nem sempre a gente consegue, acho que nunca a gente consegue, mas é o norte, né? Se eu conseguir que a pessoa tenha um volume, né, uma quantidade de desafios equivalentes às suas competências, quer dizer, ele tem grandes desafios, mas ele tem grandes qualificações, isso ele chega naquele que se chama estado de flow, que as coisas funcionam bem, as coisas funcionam quase que automaticamente. Então, a ideia, né, o objetivo final é proporcionar um estado de flow, um estado de fluxo, que a pessoa, o trabalho flui com facilidade. É claro que isso é um ideal, né? Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos dá um norte. Então, gestão de competência significa o seguinte, tentar organizar as pessoas em torno dos processos de trabalho de maneira que apliquem da melhor forma possível as suas competências e atinjam, em algum momento, o estado de flow que daquele autor, o psicólogo húngaro, né? Saint-Sachs. Legal. Ele proporcionou. Então, essa é a ideia da gestão por competência. Proporcionar à pessoa a possibilidade dela aplicar ao máximo as suas qualificações. E, naturalmente, se sentir bem. Se a pessoa se sente feliz no trabalho, certamente os resultados aparecem.
Exato. O interessante do estado de fluxo é que ele nunca é pleno, né? Assim, o estado de fluxo é quando a gente vai crescendo exatamente a habilidade crescendo junto com o desafio, né? E aí nenhum nem outro fica para trás, né? Ele nunca é pleno, mas tem que ter um ponto bom ali, né? Tem um ponto ótimo. O ponto ótimo é quando você tem grandes desafios e grandes competências. Se você não tem muitas competências e você também não tem muitos desafios, é desanimador. Mas quando você tem grandes desafios e grandes competências e consegue dar conta disso, né? Que é o estado de fluxo. Que eu acho até, pelo que eu observo, que não é que você fica em estado de fluxo, você atinge em certos pontos, em certos momentos. Então tem um dia que você está fazendo uma tarefa que está fluindo, que você nem percebe o tempo passou. Exato. Aí aquilo é um estado de fluxo. No dia seguinte você está chateado, você brigou com a mulher, aí tem uma série de outros aspectos. Tem uma outra tarefa que não é muito agradável. Não é uma tarefa que te mobilize, né? Na verdade, mobilize as suas qualificações. Legal. Essa é o que eu encaro como gestão por competência. Ter uma gestão, ter uma organização que visualize essas necessidades. Que atenda essas necessidades das pessoas. E tem como medir isso, né? Essa questão das competências e onde as pessoas estão. Sim. Olha só, no meu modelo aí, essa medição é feita por meio do processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, muitas vezes, ela é trabalhada só verificando resultados. Então, você tem certas metas a atingir, e atingiu ou não atingiu, chegou próximo ou não. Mas no meu modelo você verifica as metas, claro, se atingiu os resultados, mas se também desenvolveu as competências requeridas para atingir aqueles resultados. Então, nesse modelo, competência é causa, resultado é efeito. Então, aí eu consigo verificar, consigo medir as competências. Aí está também outro aspecto que eu gosto de incentivar, né? Que é o seguinte, a medição. Eu preciso medir, preciso tornar evidente, evidenciar. Muitas vezes, as pessoas que trabalham mais na área de gestão de pessoas, RH e tal, não gostam muito de medir. Isso é coisa lógica, coisa de engenheiro. Né? Não, pois é, mas tudo pode ser medido. Não quer dizer que tem que medir tudo. Tá? Tem que saber que medir consome recursos do processo. Mas tudo pode ser medido. Depende do indicador que você usa. Então, no meu modelo, eu também falo no livro, né? Também falo sobre indicadores de desempenho que podem ser utilizados para os processos de avaliação de desempenho por competências. Eu levo em consideração resultados, obtenção de resultados, naturalmente, claro, né? E desenvolvimento de competências requeridas para atingir aqueles resultados. Mas, nesse modelo, a gente consegue, então, fazer essa medição. E aí, dizer que atende, sei lá, 80%, 20%, 30% do perfil adequado. Quando não atinge, que ninguém atinge 100%, obviamente, né? A diferença, os gaps são os gaps de competência, ou lacunas de competência. Aliás, eu também não gosto de usar essa palavra lacuna, que parece que tem um vazio, né, que eu vou preencher com competência. Isso não acontece, não é verdade. Estamos com pessoas, com gente. Mas até a expressão utilizada, a gente usa tudo bem, sem problema nenhum. Mas o que acontece? Quando eu identifico as lacunas de competência, vou montar, então, plano de desenvolvimento profissional que dê a possibilidade de a pessoa desenvolver aquelas lacunas, desenvolver aquelas competências que, eventualmente, não seriam interessantes, mas que não possuem. Mas é importante o seguinte, eu vou dar a possibilidade. Pode ser que a pessoa desenvolva ou não, né? Porque para você desenvolver, em primeiro lugar, você tem que querer. Se a pessoa não quiser, não há Cristo que faça. Não tem jeito. Esse é um ponto interessante, André, porque a gente trabalha com projeto, a gente vê muito isso, né? Quando se forma uma equipe para projeto, geralmente você pega determinadas pessoas e coloca nas posições ali que eles têm competência para fazer determinada coisa. Por exemplo, vamos pegar esse cidadão aqui, vou colocar ele aqui para pegar a implantação de software, tá? Implantação de ERP.
esse cara faz bem implantação do módulo de compras. Pô, legal. Então a competência dele é fazer compras, esse cara faz bem, sempre vai dar um resultado interessante. E sempre é aquele cara, né? De repente você acaba não tendo oportunidade de colocar outra pessoa no lugar dele e deslocar ele para fazer uma outra coisa para ver se ele pode ter uma competência diferente, né? Ou, né, ter uma segunda opção, porque eu sei que garantidamente eu colocar ele naquela posição sempre vai dar bom para mim, né? Então a gente vê muito em projeto isso, que às vezes as pessoas perdem de desenvolver a competência em certas pessoas porque o cara é muito bom naquilo. E ninguém quer perder aquele especialista, digamos assim, naquilo. Como tratar isso, né? Pois é, isso acontece com bastante frequência, né? E é ruim para a pessoa e é ruim para a organização. O que eu sempre recomendo e sempre que é possível faço é montar times misturados, né? Pessoas técnicas, pessoas que conhecem muito bem o assunto, pessoas que não conhecem. Que são aquelas pessoas que vão fazer perguntas. Quando você faz perguntas, você está provocando quem conhece de elaborar, estruturar o pensamento para dar uma resposta. Esse exemplo que você está falando, a pessoa é muito boa em vendas, no modo de venda. Então, cara, põe na mão dele e sai do outro lado, sem problema nenhum. Poxa, joga ele numa outra situação, exigindo um pouco menos, para ele treinar, experimentar. Muitas vezes, você descobre tesouros escondidos aí no cotidiano de trabalho. Quer dizer, dá uma outra atribuição para ele, que não tenha grande impacto e tal, vai testando, vai dando um pouquinho mais, um desafio um pouco maior, até que ele consiga, você vai ver que de repente ele é bom de vendas, mas também é bom de compra. O módulo de compras também dá show. Sei lá, estou viajando. Sim. Então, nos grupos, nos trabalhos em grupo, nos projetos, nas equipes de projeto, eu sempre recomendo o seguinte: que você tenha especialistas no assunto, claro, tem que ter, né? Mas que você tenha pessoas que não conheçam muito bem o assunto, o produto que você está desenvolvendo. Desde que seja um cara perguntão, né? Se fizer perguntas bobas, não tem problema não, perguntas idiotas. Pô, esse cara não sabe nada. Não, acolhe ele, ouve a pergunta, tenta responder. Quando você responde, você está elaborando mentalmente a resolução do problema. Então, muitas vezes, você, ao elaborar mentalmente, você acha uma outra solução muito mais interessante, muito mais criativa. Criatividade é outro assunto que eu me interessei muito durante muitos anos, né? E eu vejo isso, quer dizer, quando você vai para uma outra situação, uma situação da qual você não está acostumado, você tem que se virar, tá certo? É onde você exerce com maior intensidade o seu potencial criativo. Não significa sempre sucesso, não. Significa muitos erros também, muitas trombadas também, né? Mas isso faz parte. É normal. Quando você sai da zona de conforto, né? Exatamente. Exatamente. Sair da zona de conforto e sair do algoritmo. O algoritmo te colocou naquela trilha, você não sai. Exato. Difícil sair, né? Você falou da pergunta idiota, né? Tem um podcast que eu costumo ouvir, que o cara sempre fala que não tem pergunta idiota. Idiota é não perguntar, né? É um podcast de divulgação científica, e a própria ciência, ela cresce com as perguntas, né? Através das perguntas. A gente cresce também através das perguntas, né? Então, idiota é não perguntar. A gente encontra muito isso, acho que você também na academia, eu, ali na consultoria, nas aulas, no MBA, a gente encontra. O pessoal fala assim, vou fazer uma pergunta idiota. A pessoa, ela acha que aquela pergunta é muito simples, é muito básica, então ela já se justifica que a pergunta pode ser idiota. Eu hoje em dia eu costumo responder, né, copiando o podcaster lá, dizendo, pode perguntar o que quiser, idiota é não perguntar, porque às vezes tem coisas, e em projeto acontece muito isso, né, uma coisa básica que a pessoa às vezes não perguntou e todo mundo esqueceu daquele detalhe, é básico, mas é muito importante, né? Então é muito legal. Para você ter pessoas que perguntam, fazem perguntas idiotas, né? Você precisa ter um ambiente que acolha isso, né? Aliás, eu tive uma crítica no meu livro, uma crítica muito bem feita, de que eu estou tratando com pouca intensidade a parte do clima organizacional, do contexto onde isso tudo ocorre. E realmente é verdade. Porque está tudo muito bem, tudo muito bom, mas se o ambiente organizacional for formal demais, por exemplo,
exigente demais, por exemplo, a pessoa fica com medo de fazer uma pergunta idiota mesmo, né? E se dá mal. Então, ele se recolhe. Então, o ambiente organizacional, o clima organizacional é o escopo, né, onde tudo isso ocorre. Isso é muito importante. Legal. E você falou de substituir pessoas, né? Muitas vezes treinar pessoas, ter essas pessoas, o Ale comentou também. Isso é uma coisa que, para mim, chega a ser um paradoxo muitas vezes. Né? Porque a gente vive falando que ninguém é insubstituível, mas tem muitos momentos que para substituir uma pessoa é muito difícil. Ainda mais em trabalhos mais técnicos, mais conhecimentos específicos, ou numa empresa, ou num projeto que o histórico, o conhecimento do histórico é bastante importante até aquele momento. Então, isso é um desafio também para a gestão de pessoas e a gestão por competências, né? Substituir pessoas, mesmo as pessoas não sendo insubstituíveis. Eu até não gosto muito disso, porque as pessoas, de um ponto de vista até pragmático, elas são insubstituíveis em algum grau, né? Porque todo mundo tem a sua característica única, né? Mas para o trabalho elas têm que ser substituíveis, sim, até para o cara poder descansar, pegar férias, ir para casa à noite, né? Não acontecer como acontece muitas vezes, a gente ficar, né, 50 horas dentro de uma empresa sem sair, e aí tem um burnout. Né? Você falou uma coisa importante, quer dizer, não existe um indivíduo igual ao outro. Todos somos diferentes, ainda bem, né? Assim, não somos iguais, somos diferentes. Essa coisa da igualdade, você tem que ter igualdade de oportunidade, mas as pessoas são diferentes. E diferentes precisam ser tratadas de forma diferente. Você precisa respeitar as diferenças das pessoas. Então, o que ocorre? Você tem um camarada que é muito bom num certo assunto, tá certo? Para você achar um outro vai ser muito difícil. Isso pode acontecer. Porque aquele cara é único. Ele tem um approach, ele tem uma visão, ele não é só tecnicamente muito bom, ele tem uma maneira de abordar o problema muito interessante que é difícil de encontrar. Isso pode acontecer. Agora, claro, ele vai ter que tirar férias e você vai ter que se virar sem ele, tá certo? Você vai ter que dar um jeito. De um jeito ou de outro você vai conseguir resolver. Agora, ele é um cara único, um cara diferenciado, realmente isso acontece com frequência. O que você tem que fazer? Você tem que se precaver e achar possíveis substitutos em potencial. Esse é o papel do gestor, né? O papel do gestor é gerenciar esse tipo de coisa, entre outras coisas, né? O cara é muito bom, mas se ele morrer amanhã, nem sair de férias ele volta, né? Se ele acontecer um acidente, como é que faz? Né? Tem que ter alguém aí. Você descobrir os potenciais para ir já preparando eventuais substituições é uma tarefa importantíssima do gestor. Qualquer gestor, qualquer líder tem que ter essa percepção. É verdade. Isso é treinável, né? E no livro você fala um pouco do banco de talentos, né? Sim. O banco de talentos pode ajudar nesse desafio de ter as pessoas para substituir, e não substituir de eu mandar embora, mas substituir em períodos de férias, ou substituir quando eu quero promover a pessoa, quando quando a pessoa quer fazer um curso, a pessoa quer fazer um intercâmbio, por exemplo, vou ficar 6 meses em algum lugar estudando idioma, né? Aí, não, o cara não pode que em 6 meses, quando ele voltar, a empresa já quebrou, né? Pela falta de... O banco de talentos pode ajudar nesse desafio aí? Sim. Então, mas espera aí, antes do André entrar na resposta, para nós que não lemos o livro ainda, para nós que ainda não temos o livro em mão, o que é o banco de talentos? Beleza. Tá certo. Boa. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho um certo processo de trabalho, que é uma série de atividades, logicamente encadeadas e relacionadas, que produzem um produto, um resultado. Muito bem. Tá. Aí eu olho esse processo e falo assim, como que eu vou organizar as pessoas para dar conta desse processo de trabalho? Vai ser 2 pessoas, 5, 1, 4, sei lá. Bom, decidir. Aí eu vou dizer o seguinte, o que as pessoas precisam saber? Que tipo de formação acadêmica, que tipo de experiência profissional, que tipo de conhecimento, que tipo de habilidade, etc. Muito bem. Montei lá o meu perfil, montei lá a minha equipe. Eu estou falando agora eu falei em análise de processos, estou falando agora em estrutura organizacional. Tá? Montei uma estrutura organizacional.
estrutura vai ser por projeto, vai ser por processo, vai ser, sei lá, híbrida. Montei. Legal. Aí as pessoas começam a trabalhar e o processo dá resultado. Tá legal. Só que as pessoas possuem outras qualificações além daquelas. Então, a ideia do banco de talentos é você cadastrar em algum banco de dados todas as competências das pessoas, inclusive as que não são necessárias. Hoje. Um dia, não sei. Tá certo? E competências técnicas, competências comportamentais, e no meu modelo de banco de talentos, até coisas que aparentemente não teriam grande importância. Por exemplo, você registra lá que você fez um curso de teatro. Pô, o que tem a ver teatro com implementação de um ERP? Nada, né? Nada. Mas, se ele fez um curso de teatro, talvez ele tenha a desinibição necessária para dar uma aula, para fazer um treinamento. Ele conhece o assunto. Muita gente conhece bem o assunto, mas não gosta de ir lá na frente aparecer, né? Porque quando você aparece, você mostra suas qualidades e seus defeitos também, você se expõe. Né? Exato. Mas o cara fez um curso de teatro, de repente, né? É uma possibilidade, não quer dizer que seja linear, né? Então. Não é isso. Mas é uma possibilidade. Chama ele aqui, vamos ver se ele tem a cara de pau de dividir com os colegas o que ele sabe sobre a parte de vendas, né, do ERP. Tá certo? Então, coisas desse tipo. Então, você vai montando um banco de dados no qual você tem cadastrados, guardados, bem organizados, todas as competências, todos os talentos que eventualmente estão soterrados aí pelo cotidiano das atividades. Aí pinta lá aquela luz. O Abílio foi fazer lá os 6 meses de curso de alemão, de curso de Yiddish, tá certo? Mas o Alexandre pode ficar no lugar dele durante o período, pelo menos durante o período que ele está lá. Exato. Alexandre, o que você acha? Não sei, tá? Não, vamos dar uma dar um treinamento para você, te diz o que é, você tem capacidade, você é um cara bom, vamos enfrentar. Aí o chefe tem que dar aquela retaguarda, né? Então, o banco de talentos, ele serve para, entre outras coisas, para essa atividade. Tem uma outra aplicação que eu gosto de sempre dar como exemplo, que eu acho muito legal. Muitas vezes você tem uma habilidade que não tem nada a ver com trabalho. Por exemplo, o camarada sabe fazer sushi. Tá? É uma habilidade. Não é todo mundo que corta o peixe direitinho e faz aquele negócio caprichado, né? Sashimi. Mas será que numa festinha de final de ano não poderia colocar lá uma banquinha para ele ficar cortando lá os peixinhos, tá, dando para os colegas? Quer dizer, é um colega fazendo uma coisa legal para os seus colegas. O fulano sabe tocar violão. Pô, numa festinha ele pode tocar violão. Tem um caso concreto que eu assisti, eu presenciei, foi muito interessante. Nós começamos num projeto grande de reestruturação organizacional num órgão público aqui no Rio de Janeiro, um órgão grande, gigante. Muito bem. Aí começa o projeto, todo mundo empolgado e tal, éramos lá, sei lá quantas pessoas, quantos consultores, aí o pessoal empolgadão e tal. Só que chega uma hora que cansa, né? Tá certo? Então você tem que dar um gás no projeto. Aí nós montamos o que nós chamamos de programa arrancada. Dar uma arrancada no projeto. Então, tinha umas regrinhas lá que era o seguinte: as pessoas podiam se reunir em qualquer grupo e implementar alguma atividade, alguma melhoria que exigisse pouca ou nenhuma autorização. As pessoas depois iam apresentar seus projetos, tinha um julgamento numa banca examinadora e ele distribuía lá um presente, lá um prêmio para cada um e tal. Uma coisa mais simbólica. Mas isso mobilizou todo mundo, foi legal e tal. Na apresentação dos projetos, tinha que ter alguém ser o locutor do evento, né? E tinha lá um locutor profissional, um camarada com aquela voz bonita e tal. Né? Só que tinha uma pessoa, justamente da área de gestão de pessoas, né? Por coincidência, é uma moça lá, ela também tinha uma voz muito boa. Aí nós falamos assim: você quer fazer a locução do evento? Quero. Então vai você, não vai o profissional, vai ela. Pô, foi legal, mobilizou todo mundo bateu palma, foi legal, foi uma festa. Quer dizer,
uma qualificação, voz boa, que aparentemente não serve para nada, tá certo? Mas serviu para fazer um evento de mobilização, um evento motivacional. Teve Então, um momento legal, né? essa especificação, tem essa motivação. Legal. E pode ajudar nesses casos, como você disse, né? É muito bom. Você falou de tocar violão, o Ale sabe tocar violão, guitarra, viola, Então, e eu sei fazer sushi e sashimi, viu? então, olha aí. Pronto. Final de ano já tá Tá resolvido. feita a festa no final de ano. Mas muito interessante, André, essa visão que você colocou do banco, porque era uma pergunta que eu estava me fazendo aqui agora há pouco e até perguntar, né? Porque geralmente o gestor, ele, quando tem uma equipe grande, ele não conhece as competências de todo mundo. Principalmente quando muda, né? Quando você tem gerente de projeto que está sempre mudando, projeto, coisa Yes. Exato. e a contrapartida é verdadeira também, né? Porque eu, por exemplo, eu não vou, né, ficar, né, falando, eu tenho competência tal, competência X, Isso. né? Então você fala, Bate aquele medo de ser pavão, né? exato, né? Aí como é que você faz para juntar os dois, né? Do gestor ficar sabendo que o cidadão tem aquela competência sem ele falar. Aí cai justamente na ideia aí do banco. Banco de Nossa, talentos. super legal. E o banco de talentos tem uma parte que a própria organização preenche, né, com seus dados e tal, e tem uma parte que o próprio colaborador preenche, e ele expõe as suas qualificações. Então, por exemplo, pode ser que ele não queira dizer qual a sua identidade política. Isso dá problema, etc. Então, ele não vai falar. Mas ele é síndico do prédio. Bom, então ele tem alguma liderança, tá certo? Talvez alguma atividade, né? Então, a parte que a pessoa preenche, a gente incentiva que você coloque o máximo de coisas possíveis da seguinte maneira: qualquer processo de recrutamento e seleção interna, qualquer processo de movimentação, qualquer vaga que apareça, né, que ocorra, a primeira busca vai ser no banco de talentos. Se você não tiver o seu perfil lá direitinho, né, que nem a gente tem no LinkedIn, a gente vai sempre lá e ajusta, deixa ele bonitinho, né, atualizado. Se você não tiver isso, você corre o risco de perder uma oportunidade interessante dentro da sua própria organização. E outros incentivos, de maneira que vocês tenham um banco de talentos o mais completo possível, com competências requeridas, utilizadas, e competências, às vezes, em potencial que você sabe que tem, mas você não conseguiu externar, não conseguiu mostrar, que não foi exigido, na verdade. Né? Você não foi exigido a esse respeito. Então, o chefe, né, o gestor, tendo acesso a esse banco de talentos, e cada um o seu, você consegue ter essa visão, esse perfil mais abrangente da sua equipe. E sabe com o que você pode contar, né? Acho que isso que é importante para um gestor. Eu acho interessante você falar desse ponto da gente colocar até no banco de talentos, no LinkedIn, no currículo e tal, essas habilidades, essas competências além do requerido, né? Isso. Porque isso vai até contra uma recomendação que eu ouvi uma vez de uma pessoa que fazia orientação ali, de como fazer currículo, de como organizar o LinkedIn e tal, né? Que a pessoa recomendava você omitir essas informações que ela dizia que eram não relevantes, porque isso poluía o seu perfil, poluía o seu currículo, né? E aí podia atrapalhar e tal. Né? Mas é uma visão totalmente diferente. Né? Eu nunca omiti, nunca fui lá e retirei essas informações. Né? E tem algumas coisas assim de projetos até que eu deixo lá e tal. Né? Mas acho interessante essa visão, né? Que é justamente o contrário. Você expor algumas coisas pode ser um complemento que... Né? A gente acha que não é relevante, mas para o recrutador e para a pessoa que vai te alocar num projeto, e a gente que é consultor, eu acho que tem um outro ponto, né? É que
sempre que você vai para um novo projeto, o pessoal do projeto eles não estão te contratando, né? Já contrataram a empresa, já contrataram a consultoria, né? O comprador lá na empresa, o contratante, o sponsor, ele já contratou o consultor, mas as pessoas para quem a gente vai prestar o serviço depois, elas vão e olham o LinkedIn da gente para ver, né, com quem que eu estou falando aqui, né? E talvez expor uma habilidade, acho que pode ter uma facilitação aí na comunicação e no andamento do trabalho, né? Veja bem, você pode expor essas outras qualificações sem poluir o currículo. Não estou dizendo aqui para poluir o currículo, não, pelo contrário. Você tem que ser bem sucinto, bem direto. Né? Mas você dizer assim que você gosta de música, dizer que você a sua intenção é provocar melhorias em pessoas e processos. Você, sei lá, pode dar uma sensação assim do seguinte sentido, meio comportamental. Cara, esse cara tem uma visão mais humana, ele tem uma visão mais técnica, ele tem uma visão... Percebe? Quer dizer, te dá um complemento do perfil que um bom recrutador vai sacar, vai perceber. Legal. Vai perceber. Legal. Agora, não é para ficar poluindo o currículo, evidentemente, né? Mas naquele currículo enorme, que 3 páginas, não é mas isso. Colocar os tópicos, né, as chamadas ali. Que você considera importantes, que você considera que são que vão dar ao recrutador ou a quem você estiver negociando, conversando, um perfil mais completo, né? Não só técnico, mas também como você pensa, como você age, como é que você vai provavelmente agir, né, naquele trabalho que está sendo analisado. Legal. É isso que você colocou, Abílio, é importante, hein? O pessoal do projeto vai olhar, né? Os colegas de equipe vão olhar, então acho importante. Vou colocar no meu lá que eu sou faixa preta. Isso. Aí você acaba até evitando, né? Essas ações de né? Sou faixa preta. É uma boa. Muito bom, muito bom. E é interessante esse balanço também, né, entre a habilidade requerida e a habilidade que a pessoa tem, né? Porque eu lembro que foi objeto até faz muitos anos isso, foi objeto da capa de uma revista sobre gestão de pessoas e, se eu não me engano, a Você S.A. E que era assim, a pessoa lá, né, tipo, era até uma caricatura, né? A pessoa falava 9 idiomas, não sei quantos MBAs, 5 faculdades, né, com 25 anos, né? Isso é uma coisa um pouco complicada. Eu acho que algumas empresas eu não consigo entender, e é isso que eu queria entender, né? As empresas se perdem nisso, né? Ou elas pedem tudo para ver o que consegue, mas isso acaba afastando alguns bons candidatos, né? Ou tem alguma técnica aí que a gente não conhece. Eu queria que você explorasse um pouco isso, porque você fala no recrutamento e seleção por competências, né? E aí eu acho que isso pode ser mais assertivo. Eu queria entender um pouquinho esse ponto. O recrutamento e seleção, de uns tempos para cá, alguns anos, eu diria assim, para cá, começaram a aparecer técnicas, né, bastante interessantes, né? Se você vê uma laranja na sua frente, quem é que você pensa? Você fala, cara, tem uma profundidade aí que eu não saquei, né? Eu penso no suco de laranja, que eu adoro. Então, eu acho que as pessoas às vezes exageram um pouquinho, tá certo? Uma boa conversa, um bom currículo, né, bem estruturado, uma boa conversa, você consegue perceber muita coisa. Um bom recrutador saca, percebe se aquela pessoa tem potencial ou não. Se ele vai dar resultado ou não é outra história, ninguém, é só no dia a dia mesmo que vai saber. Mas se ele tem potencial, isso é possível. Um bom recrutador faz isso muito bem. Pode fazer um teste ou outro. Tem vários testes interessantes, vários testes bons, mas a conversa, o olho no olho, né, isso é bastante importante. Ali, um bom recrutador, nessa hora, ele consegue fazer um raio-x aí bastante preciso. Mas até pegando esse gancho aí, que o Abílio comentou, André, eu também já vi, acredito que vocês já viram também, né? Vagas de emprego assim,
procura estagiário que fale 3 idiomas, tenha o MBA completo, esteja fazendo cursos, né, curso de russo. Mas peraí, que estagiário que é esse? Né? Um cara com um currículo desse não é mais estagiário. Não é estagiário. Então, assim, os caras estão procurando competências Inexistente. para vagas que não existem, né? Exatamente. Aliás, aproveitando essa tua colocação, Alexandre, é uma coisa que acontece com alguma frequência, que é o seguinte: quando a gente vai implementar, a minha ideia, né, nesse livro é justamente dar as dicas assim como implementar, certo? Coisas que aconteceram comigo que deram certo, coisas que não deram certo. Então, eu costumo fazer da seguinte maneira: a primeira rodada, né? Eu vou tentar identificar quais são as competências requeridas para um certo conjunto de processos de trabalho. Beleza. Então, analiso os processos e monto o que eu chamo de matriz de competência, que é as competências requeridas e as diversas unidades organizacionais, ou conjunto de pessoas, ou grupo de processo de trabalho, enfim. É uma matriz que eu monto, tá? Muito bem. Aí, eu vou para um workshop com as pessoas, aquelas que estão na matriz de competência. E aí, pessoal, né? Vamos discutindo, então aí precisa ter uma habilidade boa de condução de grupo, porque o que acontece? A pessoa olha lá na matriz de competência, ele vê a si próprio, né? Então, tem lá o seguinte: para uma certa função lá qualquer, para exercer um certo cargo, uma certa posição, precisa ter formação, ter pós-graduação, sei lá, em mecânica dos fluidos, uma parte muito técnica e tal. Aí o cara que está naquela posição lá, ele não tem essa qualificação. Não, na minha opinião, acho que não é o caso, tal, né? Ou ao contrário, né? É preciso formação, ser formado em engenharia. Mas o cara tem um pós-doc em Harvard, né? Fala, nessa situação, na minha opinião, tal. Né? Aí o que acontece? Você monta uma matriz de competência que não existe. É impossível de achar alguém com aquele perfil. Tá certo? Isso é natural. A primeira versão da matriz de competência, geralmente, é bastante exigente. Coisa que, se você for usar ela para um processo seletivo, você não vai achar, ou vai achar com muita dificuldade. Então, cabe a quem estiver organizando, no caso, ou um consultor, quando estiver implementando, ou o pessoal de gestão de pessoas, quando estiver já na operação, começar a fazer esse balanço. Né? Mas espera um pouquinho, por quê? Por quê? Por que isso? Porque, quer dizer, tentar justificar aquela matriz de competência que você está montando, usando as famosas perguntinhas, por quê e para quê, né? Tá certo? Provocando essa discussão. E com o tempo a matriz vai se amoldando, vai se lapidando, até que fique alguma coisa relativamente possível. Para não encontrar coisas desse tipo, né, Alessandro? Um estagiário que fale 3 línguas, então, um estagiário. Parece um amigo meu, abrindo um parênteses aqui, né? Depois eu fecho, tá? Que ele foi trabalhando numa empresa, ele era vice-presidente sênior. Falei, mas vem cá, existe vice-presidente júnior lá, talvez? Não sei o sênior. Então, você encontra coisa desse tipo, né? Imagina você, um cartão de visita BP júnior. Pô, júnior? É interessante. E Mas uma coisa interessante é isso, né? Às vezes a matriz de competência para a contratação, né? Ela fica tão rica também que você até acha o profissional, né? Mas ele é caro para aquilo que a empresa está disposta a pagar, e geralmente o que a empresa está disposta a pagar é o valor que ela está enxergando na atividade que a pessoa vai realizar, e não na formação ou no conjunto de competências que a pessoa tem. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando você acha, é um cara caríssimo, ou então é uma estrela, que vai, ao invés de contribuir, vai bagunçar o clima Estava azeitadinho, né? Estava funcionando legal. Aí vem aquele cara top e tal, nariz empinado, enfim. Mas tudo isso, veja bem, como eu falei, tendo uma boa matriz de competências bem estruturada, bem delineada, bem polida, direitinho, e um bom recrutador, você consegue perceber essas diferenças. E cabe à empresa também não fazer exigências que são muitas vezes incompatíveis ou difíceis de serem encontradas. Né? É o que eu sempre digo, a gestão por competência não soluciona o problema de ninguém. Quem soluciona são as pessoas
Quer dizer, o bom uso desses conceitos é que faz a gente achar as soluções. Agora, uma boa matriz de competência não garante um bom recrutamento e seleção. Isso. Garante uma boa ferramenta. Agora, se vai recrutar a pessoa certa, aí já é outro... E quando eu não tenho a pessoa, né, ou quando eu não encontro a pessoa com todas as competências, ou eu tenho pessoas dentro da empresa que ainda não têm todas as competências, isso até é uma discussão interessante, né? A pessoa precisa ter todas as competências para ocupar o cargo, né, para ocupar a função, ou ela pode já ocupar a função e ir desenvolvendo algumas competências, existe uma base. Aí eu queria entrar, né, na última parte do livro, que é o plano de desenvolvimento profissional por competências. Né? Como que isso deve se dar? Tem uma regra ou isso depende de empresa para empresa, depende de nível? Como que a empresa pode construir isso? Queria que você explorasse um pouco esse ponto. Então, para começar, eu queria reportar ao início do meu livro, que eu digo o seguinte: esse é um modelo. Uhum. É um modelo que deve ser flexível o suficiente para que seja adaptado às condições de cada organização. Então, por exemplo, eu tenho uma classificação de competências que eu uso e sugiro no livro. É aquela que você vai usar na sua empresa? Provavelmente não. Provavelmente você vai montar a sua. E aquele tem uma base, tem um template, vamos dizer assim, para você partir de alguma coisa. Né? Então, cada empresa tem as suas peculiaridades. Então, normalmente, o que eu sugiro, né, na verdade, muitas vezes é aceito, é isso que você falou, tá? A pessoa não tem todas as competências. Aliás, às vezes é muito difícil você fechar 100%, né? Mas se fechou 80%, fechou 75%, tá bom, tá legal. O que eu faço depois? Planos de desenvolvimento profissional. Olha, aí na avaliação de desempenho, isso vai entrar também, né? Olha só, você tem que conseguir esses resultados no próximo período de avaliação, próximo ano, por exemplo, e desenvolver essas 3 competências aqui. Nós vamos te dar o apoio, te dar a ajuda, o chefe, né, o gestor. Ele é corresponsável, né, por esse desenvolvimento, e a pessoa tem como meta, então, desenvolver determinadas habilidades, determinados conhecimentos ao longo de um certo período, que vai ser o próximo período, próxima rodada de avaliação de desempenho, vai verificar se ele desenvolveu aquelas competências ou não. O que significa o seguinte: quem é responsável pelo desenvolvimento? É a própria pessoa. É o autodesenvolvimento profissional. Eu escuto muitas coisas assim: mas a empresa não me dá treinamento, a empresa não me faz isso, coitadinho, né? Vem cá, e você? Procurou já? Veja bem, o conhecimento que você adquire é seu, ninguém mais tira, é propriedade até o fim da sua vida. Você vai levar junto, né? Vai levar junto, cara. Então, você é responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Claro, a empresa precisa dar as condições, a empresa é importante, mas se a empresa dá todas as condições e você não quiser, não adianta, não vai, né? Então, o plano de desenvolvimento profissional é justamente nesse sentido. Quer dizer, eu tenho pessoas que se adaptam adequadamente, são muito adequadas às suas atividades, mas tem algumas insuficiências, algumas particularidades que precisam ser desenvolvidas. Plano de desenvolvimento profissional, vou acompanhando ao longo do tempo, chega no final do período, fala, bom, desenvolveu pouco, muito, conseguiu, não conseguiu, e aí isso faz parte do processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho nesse modelo tem 2 eixos, né? O eixo de metas, resultados, produtos entregues e desenvolvimento profissional, desenvolvimento de competências. Então, nesses 2 eixos que eu gosto de trabalhar. Eu não gosto quando recomendo, sempre que não seja, né? Só números, só metas, só resultados concretos. O desenvolvimento de competência também é bastante importante. E, como eu falei, eu considero que competência é causa, resultado é efeito. Legal. Dependendo do resultado que você consiga, você vai lá na causa, né? Por que ele não conseguiu certo... Qual foi o motivo pelo qual ele não conseguiu atingir certas metas? Talvez ele não desenvolveu as competências requeridas para aquele conjunto de metas. Então, aí, plano de desenvolvimento profissional novamente. Dessa maneira que a gente tem essa visão. Muito legal. E para quem quiser adquirir o livro, que ficou fantástico, o André colocou aqui vários, 15 anexos que são os exemplos ali, né? De desdobramento estratégico, de política,
diagrama, tem bastante coisa, né? Bastante material de apoio para quem quiser usar o modelo, implementar, né? E quem quiser achar o livro e te encontrar, André, para fazer uma consultoria, para fazer uma palestra, para falar do livro, para fazer uma aula, como que as pessoas te acham e como que elas encontram o livro aí? Bom, o livro está nas livrarias aí, né? Na Amazon, por exemplo, e na Apris, que é a editora Legal. do livro. Então, quem tiver. Está disponível em livro físico e e-book também. Né? E Legal. quem quiser me entrar em contato comigo, meu site é lfreitas.com.br. É o meu e-mail. E o site é lfreitas. O site é lfreitas.com.br, é meu site. Tem lá uma página lá, fale conosco e tal, é só entrar em contato que a gente responde. A gente responde todos os e-mails que a gente recebe. Legal, show de bola. Tá. Ale, quer perguntar mais alguma coisa? Mais algum ponto? Não, só acho que só para a gente fechar, Bílio, e quando o time, né, por exemplo, o gestor precisa de algumas competências, ele expõe isso para a galera, né? Ó, eu preciso desenvolver essas competências. Mas a galera não está muito afim. Não, eu acho que essa competência não é para mim, eu quero desenvolver outras. E aí acaba não casando, né? O que a companhia precisa, o que o time precisa, com aquilo que o funcionário, o colaborador quer. Como fazer, como resolver isso? Né? Isso vai aparecer quando ele fizer a avaliação de desempenho, né? Provavelmente ele vai ter uma classificação não tão interessante, não tão legal. Pode ser que ele não goste, né? Porque a avaliação de desempenho é o seguinte, né? Ninguém gosta de fazer avaliação de desempenho, porque você faz a avaliação e você encontra a mesma pessoa no corredor no dia seguinte, no elevador. Né? Tá certo? Mas é fundamental que isso ocorra. Então é preciso ter uma metodologia bem estruturada, né? Que te dê condições de fazer uma boa avaliação. Na avaliação de desempenho, eu preconizo o seguinte: dá uma pontuação, tá certo? Mas a pontuação é resultado de um consenso entre avaliador e avaliado. Tem que ter uma conversa, um feedback leal e sincero entre os dois, e chega a uma conclusão que chega a pontuação, ele atende os requisitos, atende parcialmente, trabalha com faixas, né? Atende parcialmente, atende completamente, não atende. Então, isso é resultado da conversa entre os dois. Diminui o impacto dessas situações, tá, Alexandre? Então, quando você tem um processo de avaliação de desempenho bem estruturadinho, já funcionando bem, e às vezes demora um pouco para ele se estabilizar. Por exemplo, teve uma empresa aqui no Rio de Janeiro que eu fiz um trabalho de implementação de avaliação de desempenho com competência. Eu precisei acompanhar ela durante 4 anos, 4 rodadas. Uhum. Quando fomos fazer a 5ª rodada, o cliente falou assim: André, agora você sai da frente, você está atrapalhando. Queremos caminhar com as próprias pernas. Legal, meu trabalho então foi bem feito, né? Tá então é uma prática bastante cuidadosa, né? Precisa ser cuidadosa e um pouco espinhosa muitas vezes, né? Para evitar situações como essa. Eu não quero, mas você precisa dar um resultado, você precisa compreender que você tem uma responsabilidade aqui. E quando você faz um processo de avaliação de desempenho bem estruturado, bem organizado, as pessoas aceitam com mais facilidade. Maravilha. Legal? Show de bola, muito legal. André, muito obrigado por ter vindo aqui falar do livro, falar de gestão de pessoas para os amantes da indústria aí. Acho que todo tipo de indústria, manufatureira, serviço, turismo, acho que qualquer indústria precisa fazer a gestão por competências. É um assunto bastante relevante, né? Esperamos você mais vezes aqui para falar desses assuntos. Eu estou à disposição de vocês. Eu gosto de participar, eu acho que show de bola. Vocês são muito legais. Muito legal. Contem comigo. E se souberem de alguém que precise de um processo de gestão de competência, entre em contato comigo. lfreitas.com.br, né? É isso show aí. de bola. É isso aí. Valeu, obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui também. Presença. E aproveitando, Abílio, eu queria convidar o pessoal a ver os outros episódios também de livros para amantes da indústria, né? Isso, porque a gente está pegando aqui várias áreas, né? Estamos convidando vários autores aí de áreas diferentes, mas isso tudo vai virar um
um grande playlist ali, que é praticamente um curso, né? O pessoal vai poder assistir ali, né? Vai aprender um monte de coisa ali e, né, ter o contato aí dos autores para poder entrar em contato, de repente, como o próprio André falou, né? Precisa de uma consultoria, precisa de um apoio, tá o contato aí dos autores aí. É isso aí, como o Ale costuma dizer, tem muito conteúdo bom lá nos livros. E interessante isso, né? A gente traz livros que não são os best-sellers de negócios, né? Mas são best-sellers da indústria muitas vezes, de gestão. Né? Não são aqueles livros conhecidos assim que estão no hype, mas são livros muito importantes para quem está na indústria. O principal diferencial, Abílio, eu acho que é justamente que são escritos por pessoas que vivem o dia a dia. Não é a teoria, né? Exato. São pessoas que vivem na prática ali, né? Como foi a proposta do André, né? Passar alguma coisa que as pessoas possam replicar. Ali é um modelo que você pode replicar, né? Nesse livro que eu tentei, que eu já comentei outras vezes, é fazer um livro que eu gostaria de ter comprado. Então, todos os exemplos, tudo que está no livro é real. Não inventei um case, né? Aconteceu mesmo. Tá certo. Então, isso acho que é uma boa dica para quem vai implementar o processo. Muito legal. Show de bola. Maravilha. Bacana. Muito obrigado. André, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal que ficou com a gente até aqui, obrigado. E até o próximo Industrialização com Livros para Amantes da Indústria. Até. Obrigado. Valeu, pessoal.